Diz assim a palavra de Deus. 2 Samuel, capítulo 12, verso 1 em diante. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera com ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor, as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Natã a Davi: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança. Temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi, que seus servos cochichavam uns aos outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que eu disse aos servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram diante dele, e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim.
um longo capítulo aqui, meus irmãos, para nós refletirmos sobre o coração segundo o coração de Deus. Essa é a maior marca que nós temos na vida do rei Davi, apesar de todos os seus erros, todas as falhas que ele cometeu, nós vemos claramente aqui um coração segundo o coração de Deus. Vamos orar, pedindo a bênção e a direção de Deus? Pai amado, graças te damos, Senhor, pela tua misericórdia que se renova todos os dias da nossa vida, é a causa de não sermos consumidos, é a única razão de estarmos aqui esta noite. Ela se renova todas as manhãs, se renovou mais um dia, mais uma vez na nossa vida. E agora, Senhor, diante dessa história tão dramática, marcante, impactante, que possamos tirar daqui, ó Deus, lições, inspiração, aquecer nosso coração, temer o Teu nome, aprender com a Tua palavra, com as histórias do passado, mas que são tão presentes, Senhor, são tão atuais. Ajuda-nos, ó Pai, a termos um coração segundo o coração de Deus, como vemos aqui na Tua palavra, Senhor. Perdoa-nos e abençoa-nos em nome de Jesus, que eu oro. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu fiz questão de ler até o final aqui, do desfecho dessa história. Nós vamos ver já o contexto, uma história muito conhecida por todos nós, muito marcante, dramática, a história do rei Davi, não é verdade? Mas eu fiz questão de ler até o final porque nós conhecemos uma pessoa, né, não quando tudo está indo bem, quando todas as coisas estão no nosso controle, ou quando estamos acertando. A gente conhece uma pessoa, é quando ela erra, quando ela falha. Aí a gente vai conhecer. Aí o coração se revela. São as crises dos nossos relacionamentos. Nós vamos mostrar quem nós somos quando nós errarmos com as pessoas, e vamos também conhecer as pessoas quando nós erramos. E vamos ver a reação. Isso traz à luz o que está no nosso coração. Todos aqui somos pecadores, gente. Todos estamos sujeitos às mesmas paixões. Todos vamos errar de uma maneira ou de outra ao longo da nossa vida. Só que momentos como esse, que marcaram a história do rei Davi, eles foram registrados para o nosso ensino. Eles têm muito para nos ensinar. Muitas coisas importantes aqui. Muitas coisas importantes, tanto para nos prevenir, nos encher de temor, de não brincar com coisas perigosas, como o rei Davi fez. Nós vamos ver claramente aqui alguns antecedentes, brechas que ele deu, portas que ele manteve abertas, que levaram inevitavelmente àquilo que a gente chama de uma tragédia anunciada. As situações da nossa vida que é óbvio que vai cair, é óbvio que vai acontecer alguma coisa. São coisas que nós mantemos, portas que mantemos abertas, situações. A vida do rei Davi é muito claro isso. Coisas que você não quer fazer, mas você está deixando muita porta aberta, isso vai acabar acontecendo. Então a prudência, como a Bíblia diz, simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Temos que viver nesse mundo com muita prudência. E esse foi o maior erro do rei Davi. Ele não foi prudente. Ele deixou coisas que acabaram levando a esse desfecho. Mas depois nós vamos aprender com seus erros também. Porque a Bíblia diz, o texto sagrado nos fala que tudo que foi escrito é para o nosso ensino. E a veracidade da palavra de Deus pode ser testada justamente por registro como esse. Porque se a palavra de Deus fosse forjada por homens, eles não iriam registrar os pecados e as falhas dos seus heróis, como a Bíblia coloca descaradamente assim, ó, nua e crua, e as consequências subsequentes aos erros cometidos por esses homens. São muitos pontos na Bíblia que, se um homem fosse escrever por inspiração própria, querendo nos convencer de alguma coisa, jamais registraria textos como esse.
um erro como esse do rei Davi, o grande rei Davi, o herói do povo de Israel. Aquele que, da descendência de Davi, veria o Messias, o Salvador. Como que deixaria um registro como esse? Então, claramente, a gente vê aqui a transparência da palavra de Deus, em registrar todos os erros dos grandes heróis da fé do passado. Todos erraram, gente, não tem um. E a Bíblia claramente diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, inclusive o rei Davi. O grande rei Davi, que escreveu o maior número dos salmos, foi usado de forma extraordinária, um homem de Deus, um homem que a Bíblia diz que era segundo o coração de Deus. Mas aí vem a grande pergunta: como que pode um homem segundo o coração de Deus fazer uma barbaridade? Vamos lembrar o contexto? Já começa lá em 2 Samuel capítulo 11, um capítulo antes desse, a situação em que o rei Davi, como eu disse, deixou brecha. A Bíblia começa o verso 1, já nos apontando que algo iria acontecer. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, no tempo que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, os seus servos, com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon, e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Então, já começa aí. Davi não estava aonde deveria estar. Davi já não estava buscando a vontade de Deus na sua vida. Aqui a gente já começa a ver alguns pequenos degraus sendo descidos lentamente. Você tem que entender que uma queda, gente, ela não acontece do nada. Se você está firme com Deus, você está buscando a presença de Deus, lutando firmemente contra as tentações que todos nós temos, dificilmente grandes coisas irão acontecer na sua vida. Você vai falhar sim, mas aqui, meus irmãos, esse é o perigo. É quando a gente começa a descer alguns degraus. A gente vai relaxando. A gente vai, como a gente diz, baixando a guarda. A gente vai deixando portas abertas. A gente vai dando brecha para o inimigo. A gente não pode brincar. Porque nós temos um inimigo, a gente tem que entender. Imagina num jogo. Quem joga aqui qualquer esporte, um futebol. Se você tem um adversário que você sabe que o pessoal joga bem. Se deixar a bola no pé deles e não tiver defesa, eles vão fazer gol. Então, você tem que entender que a nossa vida é um jogo. Nós temos um adversário muito bom, perito, um adversário invicto, sempre ganha. Quem tentou disputar com ele de igual para igual, perdeu, começando lá na história da humanidade com Adão e Eva, passando aqui por um rei Davi. Quem somos nós, como diz assim, para entrar num jogo desse despreparado? Se você deixar a bola solta, você vai levar gol. Então o inimigo, ele está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando oportunidade. Ele conhece as nossas fraquezas, ele sabe os pontos fracos da nossa vida. Então a gente tem que ver os antecedentes de uma queda. Então as primeiras lições que eu tenho dessa história do rei Davi, claramente é isso. O texto está dizendo isso para a gente. O texto está deixando claro, olha, no tempo que os reis costumavam sair para a guerra, Davi não foi. No verso 2, uma tarde, levantou-se Davi do seu leito. Uma tarde, veja bem, o cara já estava, relaxou. Ele estava na zona de conforto dele, entendeu? Ele já não estava mais indo para a guerra. Uma tarde ele levanta, distraído, despreparado, com certeza não orou, não buscou a Deus, não estava com a espada na mão, atento que nós estamos numa batalha. As portas estão abertas, gente. São as oportunidades e as brechas que a gente deixa em várias áreas da nossa vida. Tem gente que deixa a brecha aberta lá na área profissional, vão cair feio lá. Tem gente, tem adversário, temos inimigos espirituais, inimigos humanos, somos perseguidos nesse mundo. Você não está aqui, aqui não é um parque de diversão, aqui é um campo de batalha. Desceu a guarda, leva, meu irmão. Não tem essa. De goleada. E aqui a gente deixa muitas vezes na área profissional, na nossa área familiar,
Relacionamento. Casais que caem. Caem porque deixaram porta aberta. Não deram atenção à palavra de Deus. Brechas para o inimigo entrar e fazer um estrago. Casamentos são destruídos, relacionamentos são destruídos. Você vai lá nos antecedentes, você vai encontrar a porta aberta lá, brecha. Deixou. São coisas que não perdoamos, coisas que não fazemos, portas que não fechamos. Traições não acontecem do dia para a noite, são brechas que deixaram aberta e as coisas vão acontecer. Será não, é certeza, porque nós temos um adversário que anda de redor procurando oportunidade. Conhece as nossas fraquezas, você vai cair. O rei Davi não foi para a guerra, não se preparou, estava distraído, levantou tarde, passeava lá no terraço, e aí o que ele viu? Viu uma mulher tomando banho, e a Bíblia diz que era muito formosa. Olha, no lugar errado, na hora errada, o circo está armado. A vida nossa é assim, gente, vai ter sempre um circo armado. Você se prepara, se antecipa para as provações, para as dificuldades, você vai cair. Ele não estava mais percebendo, ele já estava caindo em tentação. Por isso Jesus fala, vigiai e orai para que não entreis. Ele entrou, distraído, deixou de fazer o que tinha que estar fazendo, deixou de fechar as portas, deixou de cumprir aquilo que era certo de fazer, omissão, gente. Assim, ó, a gente tem que pensar assim, muitas vezes, omissões na nossa vida, vai nos levar a grandes tragédias. Coisas pequenas que a gente deixou de fazer. Você não fez nada errado, você deixou de fazer o que é certo, acabou. É porta que ficou aberta. Coisas que tinha que ter fechado, tinha que ter resolvido. Coisas mal resolvidas na nossa vida, é ponta que está ali para alguém puxar. Uma hora aquilo vai criar um problema. É uma brecha, é uma brecha. Deixou lá aberta. E ali, meus irmãos, ele passeando no terraço, viu uma mulher. Ele já estava entrando em tentação. Agora ele começa a cair em tentação. Ele viu, a gente pode ver. O pecado está sempre diante de nós. Nossos olhos vão contemplar as oportunidades. Mas se a gente está preparado, se a gente está protegido, antecipadamente, né? Se cerca de coisas que podem te proteger, não deixa situações, mas ali não. Tudo aberto, tudo pronto para acontecer. Quando ele vê, meus irmãos, muito bem, só ver não é pecado. O problema é que ele vai fazer dali para frente. Aí ele se interessa, ele vai buscar informação, ele vai indo, vai caindo, que ele não está percebendo. Sabe a história do sapo, todo mundo conhece, né? Se você pegar um sapo e jogar numa panela com água fervendo, ele bate e pula. Mas se você pôr o sapo na água e for devagarzinho, subindo a temperatura, ele não vai perceber. Ele não vai perceber. Quando chegar a 100 graus, ele morre ali. Ele não tem mais força para sair. O rei Davi, ele estava claramente ali, ó, no conforto lá do palácio, não foi para a guerra, levantou tarde, passeava, viu uma mulher, já começou a bater papo, querendo informação, mandou perguntar, contatinho, mandou o zap lá, contatinho, ó. Isso aqui é contatinho. Mandou usar para aquela mulher lá, entendeu? Aí os amigos, não, rapaz, não mexe. Essa é a mulher aí, o marido dela está na guerra, um homem honrado. Mandou perguntar. Ele mandou uma mensagem. A Bíblia diz aqui, ó. Mandou perguntar quem era, disse, era Betseba. Ó, ela tem família, é filha de Eliã. Ó, deixa eu falar, ela é casada, é mulher de Urias. De Urias, o Eteu, já deram a informação para ele, ó, não se mete, é de família, é casada, o marido dela chama Urias, deu todas as informações para ele. O que ele fez? Outro contatinho lá, outra mensagenzinha, enviou mensageiros para que a trouxessem, ela veio e ele se deitou com ela, pronto, acabou, aqui. Percebe que foi um processo? Não foi do nada. Ele foi descendo a guarda, descendo os degraus. Entendeu? Foi dando oportunidade para as coisas acontecerem. Nada acontece foi antecedentes de uma traição. Ele não está fazendo o que devia fazer. Deixou portas abertas. Começou, viu. Aí se interessou.
foi buscar informação, começou a trocar mensagem, as coisas vão acontecendo naturalmente. Ele não percebeu que a água estava fervendo. Quando caiu em si já era tarde. E o pior, é a tentativa depois de esconder o erro, de ocultar o erro. E a Bíblia fala, um abismo chama outro abismo. Ele foi cavando um buraco cada vez mais fundo na sua vida. Em vez de ir ali naquele momento, já se arrepender, buscar a misericórdia de Deus, não, ele foi tentar resolver o problema com o seu. Tendo ela se purificado da sua imundícia, voltou para casa. Verso 5, ela concebeu e mandou dizer a Davi que estava grávida. Lembra, concepção, a Bíblia sempre fala isso, conceberás e darás à luz, é interessante isso, né? A vida começa na concepção, segundo nós cristãos. Então ali ela concebeu, naquele adultério ela ficou grávida, e já mandou avisar, estou grávida, e agora? Agora o negócio complicou, por quê? Porque o marido dela está na guerra, essa mulher vai parecer grávida, provavelmente vai ser apedrejada. Então Davi agora começa a elaborar um plano para tentar encobrir o seu erro, e ele vai cometer mais erros ainda. Aí ele começa, entrou ali, meu irmão, dali para frente é como dizer, ladeira abaixo, de mal a pior. Ele vai mandar chamar Urias, a gente conhece essa história. Ele vai embebedar Urias, e vai falar para Urias, agora vai lá para sua casa, porque no plano dele pensou o seguinte, ó, se Urias vier da guerra, levou para o palácio, bebeu, volta para a casa dele, aí daqui a pouco a mulher dele aparece grávida, não tem teste de DNA, então beleza, o filho é dele, está tudo certo, passa batido, passou o pano. Aí, meu irmão, o homem era honrado, o homem vai lá, porque o rei Davi chamou Urias, ele foi até lá, ele volta da guerra, só que chega na hora dele ir para a casa dele, ele fala, como que eu, um soldado, vou dormir lá no conforto da minha casa, meus colegas estão lá, ó, na trincheira lutando, arriscando a vida, eu não vou não, vou dormir aqui, ó, na escadaria lá do palácio, ele ficou lá esperando amanhecer para voltar para a guerra, não fui, o homem era honrado, homem. Aí ele falou, não vai ter jeito não, pegou, escreveu uma carta, e já deu para o comandante lá a carta, e a história todo mundo conhece, né? A ideia era avançar com a guerra, né, com o exército, colocar ele no fronte, quando estava no momento mais crítico da batalha, mandava recuar e deixa o cara lá para morrer, entendeu? E ele fez isso. E interessante, que a Bíblia coloca, lá no capítulo 11, verso 25, quando ele escreve essa carta e manda o mensageiro, ele diz assim para o seu comandante Joabe, não pareça isto mal aos teus olhos, pode fazer, eu estou mandando, não pareça isto mal aos teus olhos. Mas 2 versículos depois, quando Urias é morto, a Bíblia diz lá que Davi então esperou passar o luto da mulher, mandou buscá-la e trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e ela deu à luz a um filho. Aí termina dizendo assim no verso 27, porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Essa trocadilho é muito interessante, né? Entre 2 versículos. Um diz assim, ó, não pareça isso mal aos teus olhos, mas a Bíblia diz assim, mas foi mal aos olhos de Deus. Deus não gostou disso aí não. Ficou por aí o negócio. Aí vem o profeta Natã, capítulo 12, quando ele chega e começa a bater um papo com o rei Davi, conta uma parábola da história da cordeirinha, que não tinha nada a ver com cordeirinha, o rei Davi vai entender lá na frente. Aí, meu irmão, a coisa complica. Quando o rei Davi cai em si e descobre que nada daquilo estava oculto perante Deus, obviamente. Parece que ele esqueceu. Foi um momento de loucura. É isso que é a queda. Porque a queda é isso. A gente faz umas coisas, é óbvio que vai descobrir. É óbvio que Deus está vendo. É óbvio que vai acontecer alguma coisa. Você não percebeu? A gente fala assim, não é possível, um homem inteligente, um homem que escreveu tanta coisa, conheceu a Deus, sabe que Deus é justo, Deus não vai deixar passar batido um negócio desse, mas como que pode? Tanta mentira, a gente fala mentira tem perna curta, gente, aqui era óbvio, esse monte de coisa errada, ia terminar numa tragédia, ele omitiu coisas, mentiu, a gente sempre pergunta, o que é pior, mentir ou omitir? Essas duas coisas estão tão interligadas que é difícil separar. Porque quem mente, meus irmãos, omitiu até algum momento.
A mentira é quando você é confrontado e você confirma que você está omitindo. E vou dizer mais, omitir algumas coisas pode ser até pior. A gente pode passar uma vida de mentira omitindo coisas. A mentira é um confronto, é aquilo e ponto. Aqui Davi omitiu e mentiu. Enganou todo mundo, mas não conseguiu enganar a Deus. E Deus cobra, e cobra caro. E quanto mais se dá, mais será cobrado. E a gente tem que confrontar um texto como esse, para temer a Deus, para não deixar brecha na nossa vida, para não deixar portas abertas, para lutar contra a aparência do mal, a Bíblia diz, que a gente tem que fugir contra a aparência do mal. Deus não se zomba, o que o homem planta ele vai colher, tem consequência. E quer saber, a vida do rei Davi acabou. Ele foi para o inferno? Não, mas a vida dele virou um inferno daqui para frente. Tudo que podia acontecer de ruim na vida dele foi daqui, acabou a vida do rei Davi. Não tem mais nada, é tragédia após tragédia, sua família foi destruída, seu reinado foi destruído, esse homem vai morrer triste, infeliz, ele vai carregar para o resto da vida desgraça, e Deus era com ele, Deus não abandonou ele, Deus perdoou e ele está lá no céu, a gente vai reencontrar ele lá. Mas há coisas que acontecem aqui que Deus não vai tirar. E há consequências que a gente vai ter que aprender a carregar. Por isso que a gente tem que temer, não ter medo de Deus, mas temos que temer a Deus. E ver uma história como essa, e o que foi dito para ele pelo profeta Natã, e as desgraças que entraram na vida, e acabou a vida do rei Davi. A partir daqui, acabou. Só desgraça. Então assim, isso aqui é sério, isso aqui é assim, falar, mas Deus perdoou, mas Ele não tirou as consequências, por inúmeras razões. De fato, a gente precisa ver um ponto importante aqui, ele era um homem segundo o coração de Deus, sim. Lembra do chamado dele lá em 1 Samuel capítulo 16, um livro antes desse, quando o Samuel foi ungir um rei, e a Bíblia nos fala que foi apresentado uma série de pretendentes, irmãos, maiores, mais preparados, mais velhos. Deus rejeitou todos. Quando chegou no rei Davi, Deus disse para ungir ele, ainda era um jovem. A Bíblia diz que, bem assim, porém o Senhor vai dizer a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência, ele não tinha características de um guerreiro, de um líder, ainda não, ele era muito novo, comparado com os demais que eram fortes, altos, tinham tudo, você olhar de longe e falar, isso aí tem característica de um rei. A Bíblia diz então que o Senhor vai dizer para Samuel, levanta e unge, pois este é ele. Um pouquinho para frente, quando o profeta Natã, conversando com ele, disse o rei ao profeta Natã, olha, eu moro em casa de cedros, e a casa de Deus se acha numa tenda. Ele queria construir um templo, foi ele que fez todo o projeto de construção do templo, e é interessante que Natã diz assim, olha, vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Deus era com ele, Deus usou, abençoou, e fez coisas extraordinárias na vida do rei Davi, mas lembra que ele não constrói, né? No final, ele vai levantar um outro filho, que é Salomão, e é dito bem assim para o rei Davi, olha, você não vai levantar o templo, porque você tem sangue nas tuas mãos. Até nisso, Deus não realizou esse sonho na vida dele. E foi tanto prejuízo, mas tanto prejuízo na vida dele. Deus tinha que, eu estava aqui, ó. O profeta diz, vai, faz tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. E ele, depois dessa besteira, acabou até esse projeto de construção do templo, ele não levou adiante. Então, a gente vê aqui ele colhendo e colhendo consequências. Mas, diante do contexto, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, um coração, segundo o coração de Deus, primeiro, é um coração sujeito às paixões humanas.
Todos nós estamos sujeitos. Gente, não é um coração perfeito, não é um coração que não erra, mas é um coração que luta incansavelmente contra os seus próprios impulsos, contra as nossas inclinações, contra aquilo que quer nos dominar e nos destruir. A Bíblia vai dizer que, por exemplo, Elias, falando sobre Elias, lá em Tiago 5,17, era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Esses homens do passado, eles não eram especiais, gente. Eles não tinham nada especial. Eles eram feitos da mesma carne e osso que você. Eles tinham as mesmas paixões que você. Eles tinham as mesmas inclinações que você. E a Bíblia usa esse exemplo, falando que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que a gente, mas ele orou. Pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, usando o exemplo da oração de Elias, que Deus ouviu essa oração, e por 3 anos e 6 meses Deus reteu a chuva, por causa de oração de um homem, que a Bíblia diz que era igual a gente. Ele não tinha nada demais, era sujeito às mesmas paixões, os mesmos sentimentos que sobem ao nosso coração, subiam no coração desses homens. Aquele ditado famoso que a gente diz assim, que Deus faz o profeta, mas não desfaz o homem. Quando você lê os personagens aqui da Bíblia, ele não era diferente da gente, não. Era igualzinho você. Tinha os mesmos problemas, as mesmas crises. As famílias todas aqui que a gente lê eram complicadíssimas. Os casamentos eram complicados. Criação dos filhos problemática. Todo mundo tinha problema. Todos falhavam, de um jeito ou de outro. Primeiro, uma coisa então que a gente tem que lembrar, que um coração, segundo o coração de Deus, é um coração como o nosso, sujeito às mesmas paixões, não é uma coisa especial não. Não pense que é uma coisa, eu nunca vou alcançar esse coração segundo o coração de Deus. Porque sobe no meu coração coisas ruins, paixões, sentimentos, tá? Desses homens e dessas mulheres do passado, mesma coisa. E muitos caíram feio, como aconteceu com o Davi, como aconteceu com os nossos primeiros pais, como aconteceu com Adão, com Eva, e com tantos outros aqui na Bíblia. A palavra de Deus diz que o próprio Abraão, o pai da fé, não confiou em Deus e mentiu, quando ele, dizendo que a sua esposa não era a sua esposa, você lembra disso? Ficou com medo, que ela era muito bonita, formosa, e ficou com medo, temeu aos homens mais do que a Deus e mentiu, falou que era uma prima lá, uma parente lá, para não correr o risco, não pôr a vida dele em risco. Então esses homens falharam. Jacó então, pelo amor de Deus, né? A gente conhece a história de Jacó. Esses homens eram sujeitos às mesmas paixões que nós. Não tinha nada de especial, gente. Nada, absolutamente nada. A gente vê um Pedro da vida negando o Senhor Jesus, dizendo que ia, porque todo mundo, eu não. Negou. Esses homens falharam. Esses homens e essas mulheres, eles eram sujeitos às mesmas paixões que nós. Mas, é que eu disse no início, a gente conhece quando erra. A gente vai conhecer uma pessoa quando você falhar com ela, quando ela falhar com você. Como é que é? Dali para frente. Os reis no passado, quando eles cometiam um erro e eram confrontados pelos profetas, ali revela o coração. Alguns mandavam matar os profetas, tá? É esse que é o ponto. Muitos profetas foram mortos e eles temiam. Quando alguém era chamado para ser profeta nessa época, não era uma coisa boa não, porque provavelmente ia ser morto. Porque ia mandar o recado de Deus e os reis mandavam matar mesmo. Você tem inúmeras passagens na Bíblia em que os profetas, ao confrontarem os reis, raramente você via um rei se arrependendo dos seus pecados, pedindo perdão para Deus. Coisa nenhuma, mandava matar o profeta e acabou. Aí Deus mandava outro, mandava matar, mandava outro, mandava matar. Era assim que acontecia. Quantas vezes Deus falou assim, ó, mandava os profetas e vocês matavam os profetas. Era isso que acontecia. Mas um coração segundo o coração de Deus é um coração que se arrepende, que busca perdão, que reconhece seu erro. O verso 13, quando Natã vai confrontar o rei Davi, o que ele diz? Ele não dá desculpa, ele não inventa uma história, não, ele fala, então eu estava passeando, a culpa é dela, né? Foi tomar banho? Sabe que o palácio dá para ver, entendeu? Podia
Até Adão, rapaz, deu desculpa. A mulher que o Senhor me deu, não tenho nada com isso. Ele simplesmente responde assim, verso 13, disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor, eu pequei contra o Senhor. Salmo 51, você lembra? Verso 4, perdão, diz assim, é a oração após essa história. Tá? O Salmo 51 é a oração de confissão de pecado. Lê com calma na sua casa todo o Salmo 51, você vai entender. É a oração de Davi após a sua queda. Ele diz assim, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Quando ele escreveu aquela mensagem, falou, olha, não parece isso mal aos teus olhos. A Bíblia diz, não foi mal aos olhos de Deus. Aí depois ele se arrepende, ele muda de opinião. Um coração segundo o coração de Deus, não é um coração inflexível, é um coração que muda. Peraí, muda tudo aqui, deu errado, deu ruim, casa caiu, para tudo, assume. Pequei contra ti e fiz o que era mal. Ele havia escrito numa carta, não pareça mal. Aí ele fala agora, não, eu fiz o que era mal perante os teus olhos. E assume. E mais, ele vai pedir para o profeta Natã, interceda por mim, ore por mim. Ele não faz como muitos reis fizeram no passado, que mandavam até matar os profetas, mas ele pede para ele, ore por mim, interceda por mim, porque ele agora sabia que ele estava em pecado, e ele precisava de um intercessor, ele precisava de alguém que orasse por ele, ele sabia que a partir dali a coisa ia complicar na vida dele. E ele vai escrever inúmeros salmos, o salmo de número 25, quando ele diz assim no verso 7, não te lembre dos pecados da minha mocidade, ele fala, nem das minhas transgressões, mas lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Salmo 31, 10, muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas os que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Ele, apesar de todos os seus erros, ele não deixou de confiar na misericórdia de Deus. Porque a gente confiar em Deus, gente, é o seguinte, a gente confia em Deus em que situação na nossa vida? Enquanto você está fazendo tudo certo, você tem um tipo de confiança em Deus. Você crê que Deus está ouvindo a tua oração, você confia na justiça de Deus. Mas até quando nós erramos, a confiança é algo que nunca se aparta do verdadeiro Filho de Deus. Porque ele, a partir daqui ele tem que continuar confiando, mas em outra coisa, ele tem que confiar na misericórdia de Deus. Então a gente pode ter fé mesmo quando a gente está errado. A fé e a confiança é que Deus seria misericordioso com ele. Precisa ter fé para isso. Ele tinha fé e confiava na misericórdia de Deus. A gente diz que a misericórdia é um atributo comunicável. O que significa isso? É uma característica de Deus, é um atributo de Deus, que ele comunicou para a gente. A gente pode exercer misericórdia. Do rei Davi, ao longo da história dele, você vai ver que várias situações da vida dele, ele foi misericordioso. E a Bíblia diz que Deus é misericordioso com quem exerce misericórdia. Então, confiar em Deus até nessas horas. Se você costuma ser uma pessoa rancorosa e não é misericordiosa, uma hora você vai precisar da misericórdia de Deus. E aí você vai entrar num conflito, num buraco. E vai ser muito difícil você sair. Quando Deus permitir situações na sua vida que você vai precisar exercer misericórdia, exerça. Peça ajuda, Deus exerça, porque um dia você vai precisar. Como o rei Davi precisou agora. A partir daqui, meu irmão, ele dependia totalmente da misericórdia de Deus. Ele tinha que confiar nisso. Agora ele foi alguém que exerceu misericórdia muitas vezes. Se você vê a história de Mefibosete, várias situações na vida do rei Davi que ele foi misericordioso. Pessoas intercederam e ele não se vingou. Ele perdoou. Então essas horas, gente, uma hora você vai errar, e uma hora você vai precisar do perdão de Deus, uma hora você vai precisar da misericórdia de Deus. Pessoas rancorosas que não perdoam, que não exercem misericórdia, elas vão entrar num grande problema a hora que elas entrarem nessa situação do rei Davi. Ele, apesar de tudo, ele continuava confiando na misericórdia de Deus. Ele vai dizer assim lá em Salmo 5, verso 7, pela riqueza da tua misericórdia, eu entrarei na tua casa, me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor.
Salmo 25, não te lembre dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas lembra de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Então, ele era alguém que precisava da misericórdia de Deus, confiava em Deus, mesmo nessa situação, totalmente dependente da misericórdia de Deus. Lembra que Jesus vai dizer, em Lucas 7, 47, sobre essa questão de perdão e misericórdia, ele diz bem assim: por isso te digo, perdoados são seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele que em pouco se perdoa, pouco ama. É a história daquela mulher que estava lavando os pés de Jesus. Perdoados lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou, aquele que em pouco se perdoa, pouco ama. O rei Davi precisava conhecer a misericórdia de Deus, como nunca antes ele tinha conhecido na vida dele. Ele não iria escrever o Salmo 51. Ele não ia expor para nós quão grande é a misericórdia de Deus. Mas misericórdia não quer dizer que ele não vai trabalhar na vida de Davi. O terceiro e último ponto que eu quero fechar com vocês aqui, é um coração segundo o coração de Deus, é um coração que se submete à correção, à disciplina do Senhor. Deus agora vai fazer um trabalho na vida dele. O que vai acontecer ali vai ser complicado. Deus vai dizer através de Natã, lá do verso 11 em diante, que da própria casa de Davi, ele suscitaria o mal sobre ele. Quem seria? Quem lembra? Um filho vai se levantar contra ele. Esse filho ia ir tomar o trono dele, ia tomar as mulheres dele, ia ser o maior inimigo dele. Então, isso aqui tudo já começa a complicar a vida dele. Por isso eu digo, a vida do rei Davi acabou daqui para frente, gente. Só que ele não se amargurou contra Deus, porque esse que é o problema. Então ele aceitou toda a correção de Deus, e eu creio sim que na misericórdia de Deus foi fazendo uma obra no coração dele, e ele manteve comunhão com Deus, se aprofundou no relacionamento dele com Deus de uma forma única, experimentou o lado da misericórdia de Deus que ele nunca tinha experimentado, porque até então a vida do rei Davi estava caminhando bem. A partir daqui ele tinha que confiar agora na misericórdia de Deus. Então você sabe que Deus vai levantar um filho chamado Abisalão, e a coisa vai complicar na vida dele. Bastante. Lá no capítulo 16, gente, esse filho, a Bíblia diz que seu filho Abisalão se voltou contra ele. Ele precisou fugir. Vai ter uma situação muito inusitada. O filho dele vai fazer uma revolta, vai formar um pequeno exército e vai vir contra o seu pai. Se ele ficasse ali, seria morto pelo próprio filho. Um inimigo de fato. A Bíblia diz que suscitarei o mal sobre ti, da tua própria casa. Foi Abisalão que se levantou contra ele. E ele vai tomar as tuas mulheres à tua própria vista, darei ao teu próximo. E esse filho foi tão mal com ele, gente. Teve um final triste também, que ele, depois que ele entrou e tomou o trono, ele pegou todas as mulheres, as concubinas de Davi, armou uma tenda em praça pública e mandou buscar uma por uma para humilhar o pai perante toda a nação. Ele foi humilhado de todas as formas que você pode imaginar na sua vida. E ele ali, aguentou firme, gente, a disciplina de Deus. A Bíblia nos fala então que Abisalão disse a Aitofel: dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Disse a Aitofel a Abisalão: coabita com as concubinas de teu pai. Olha aí, o filho do diabo lá, dando a dica para Abisalão: quer humilhar teu pai? Vamos fazer um negócio aqui, você coabita com todas as concubinas dele aqui, Olha a coisa diabólica. E ouvindo todo Israel que te fizeste odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Armaram, pois, para Abisalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo Israel, ele foi habitando com todas as concubinas do seu pai, para humilhar o pai. Então, o negócio ali foi complicado, gente. Estou falando, o que acontece na vida do rei Davi daí para frente, gente, tem que ler até o final. Falar, Deus misericordou, Deus perdoou. Complicado. Quando ele está fugindo, a palavra de Deus vai nos mostrar uma situação muito inusitada.
Imagina ele lá com Betseba, o primeiro filho morreu, né? Aí agora está com Salomão no colo, criança chorando, umas roupas amarradas num saco, uma meia dúzia de homens mais fiéis a ele, fugindo, porque o filho está vindo para matá-lo. Aí sobe no monte, a palavra de Deus vai nos dizer, aqui ó, lá em 2 Samuel 16, 5. Saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e subiu no monte e começou a gritar, amaldiçoando o rei Davi, jogando pedra. Maldito, foge, desgraçado. Imagina ele agora, ó, o rei, ó, fugindo. Betseba com Salomão chorando. E um da família de Saul, um sobrevivente da família de Saul, subiu e começou a jogar pedra, amaldiçoar. Aí, um dos servos do rei, chamado Abissai, disse assim: por que amaldiçoaria este cão morto ao meu rei? Eu vou lá e vou tirar a cabeça dele. Aí um dos servos puxou a espada e falou: eu vou lá e vou arrancar a cabeça desse desgraçado aqui. A gente está aqui fugindo, passando toda essa humilhação, o filho está vindo para matar o rei, e ainda sobe um desgraçado aqui, jogando pedra, amaldiçoando a gente, e eu vou arrancar a cabeça desse homem aqui. E quando ele puxa da espada e vai lá para arrancar a cabeça do tal do... E sabe o que o homem falava? Ele falava assim: fora daqui, homem de sangue, homem de Belial. Ele gritava, todo Israel ouvia. Um filho de Saul, um descendente de Saul, subiu num morro bem alto e gritava para todo mundo: foge, foge daqui, homem de sangue, homem de Belial. E quando os servos dele puxaram da espada para ir matar esse homem, o que o rei Davi disse? O rei Davi disse assim: deixa ele me amaldiçoar. Pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem diria, porque assim o fizeste? E disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita, deixa-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe ordenou. Entendeu? Você entendeu o que é se submeter à disciplina? Nem sempre a disciplina será justa, porque geralmente a disciplina pode vir através de uma pessoa que não te ama. Quando Deus nos disciplina através de pessoas que nos amam, é fácil. Deus coloca pessoas que nos querem bem: eu vou te corrigir aqui para o seu bem. Às vezes não. Às vezes a disciplina vem de pessoas que são adversários, pessoas que querem te humilhar, e usa as palavras mais duras, a pior forma possível. E aí a gente não aceita, fala: não está sendo justo. Nada que está acontecendo na vida de Davi é justo daqui para frente. Tudo é injustiça. Mas fazia parte do processo de disciplina de Deus sobre a sua vida. E Deus muitas vezes pode levantar pessoas injustas, que serão cruéis com a gente. E essa disciplina não será doce, será amarga, carregada de injustiça, de coisa ruim. Mas ali era o processo de Deus moldar um coração. Isso só pode acontecer num coração segundo o coração de Deus. Quem que vai aceitar uma disciplina dessa, tendo uma espada na mão, só falar: vai lá, arranca a cabeça desse desgraçado. Minha vida já está uma desgraça, mas isso, agora um descendente de Saul vai ficar me amaldiçoando? Vai lá e mata ele. Não é justo, não mereço isso. Ele podia dizer isso. As pessoas que estavam ao redor dele falaram assim: ó, o senhor não merece isso. Ele fala: eu mereço isso. Isso é um coração segundo o coração de Deus, que aceita a disciplina de Deus, mesmo quando ela vem de pessoas injustas, de uma forma cruel, né? Ele tendo que fugir, porque o filho estava vindo, se cercou das piores pessoas que tinham, que davam os piores conselhos, descendentes de Saul, os nossos inimigos, gente. Eles vão aparecer nessa hora, e vão pisar na gente, vão tripudiar com a gente. E aqui, só mesmo um homem do coração segundo o coração de Deus para aceitar isso. E a Bíblia diz que ele atirava pedras contra Davi e contra os seus servos, e gritava lá: homem de Belial, homem de sangue, foge daqui. Isso aqui é um coração segundo
o coração de Deus. E a Bíblia diz então que talvez o Senhor, ele vai falar, olha só, talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a maldição que estou recebendo esse dia. Ele estava aceitando totalmente a correção, a disciplina que vinha de Deus na sua vida. E o verso 13 diz que eles prosseguiam o seu caminho, Davi e os seus homens, e aquele filho de Saul, Simei, ficava caminhando no morro, na lateral, amaldiçoando durante todo aquele trajeto, ao longo do monte, ia ao lado dele, caminhando, amaldiçoando, jogando pedra e terra contra ele. E ele falou, não faz nada, Deus está me corrigindo. Olha que coisa profunda, gente. Esse é o coração, segundo o coração de Deus. Isso aqui tem que trazer para a gente, assim, sabe, essa visão do que a gente tem uma visão muito romantizada. Deus está fazendo uma obra na nossa vida. Deus está moldando o coração do rei Davi e transformando esse coração num coração cada vez mais segundo o coração de Deus. E 2 Crônica diz assim, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O rei Davi estava vivendo isso. Ele estava se humilhando, orando e se colocando nas mãos de Deus e querendo que Deus ainda ia olhar com misericórdia para ele e ia reverter aquela situação. E por fim, o último ponto para a gente fechar aqui, o coração segundo o coração de Deus. É um coração que ora, mesmo nas maiores tragédias, nas maiores dores, é um coração que adora, ora e adora a Deus. Depois de tudo aquilo, o verso 16 diz assim que buscou Davi a Deus pela criança, a história é quando ele vai perder o seu filho, né? Vai descobrir que aquela criança morreu. No verso 19, depois que tudo se revela, tudo acontece na sua vida, a Bíblia diz que ele se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor, para quê? Para reclamar, porque Deus fez uma injustiça, porque Deus não preservou a vida do seu filho, para dizer que ele não merecia tudo aquilo, não era para tanto, para lamentar. Não, a Bíblia diz que ele foi, depois de toda a tragédia, ele foi para a casa de Deus, e a Bíblia diz que ele entrou na casa do Senhor e adorou. Um coração segundo o coração de Deus. É um coração que nos momentos mais doloridos e difíceis, ele ainda adora. Ele ainda se inclina diante de Deus para adorar. Ele pode dizer, eu não estou bem para ir para a igreja, eu não estou bem para ir adorar a Deus, meu coração não está bom para... A gente acha que a adoração, você só vem para a igreja quando você estiver muito bem. Estou motivado, estou bem, está tudo indo bem na minha vida, então vou para a casa de Deus para agradecer, para orar. Não. A Bíblia mostra que as pessoas iam adorar a Deus na dor. As pessoas adoram a Deus chorando. Você tem que aprender a adorar a Deus na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Essa que é a verdade. Ele foi para a casa de Deus adorar depois de enterrar um filho, carregando desgraça após desgraça, experiência difícil na sua vida, mas ele era um coração adorador. Deus quer a nossa adoração mesmo na dor. E um coração machucado adora. E muitas vezes é curado na adoração. Um coração quebrado, um coração ferido, um coração que está sofrendo consequências dos seus próprios erros, um coração pecador, de um homem sujeito às mesmas paixões que nós. A Bíblia diz que ele entrou na casa do Senhor e adorou. Lembra quando Deus pediu um filho para Abraão? E a Bíblia diz que no capítulo 2, verso número 5, ele subindo ali com o jumento, com 2 servos, ele fala assim, ó, espera aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. No momento de crise, ele não sabia que saída que Deus ia dar para a vida dele, mas ele subiu para adorar a Deus. Esses homens adoravam a Deus na dor. Deus procura
os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, na alegria e na tristeza. Esses homens adoravam a Deus. A gente, quando tem um probleminha, não vou na igreja, não. Estou chateado. Estou chateado com o irmão, estou chateado com a vida, com as coisas que deram errado essa semana. Não, meu irmão, você está com dor, está tudo dando errado, vai para a casa de Deus e adora. Adora com teu coração como ele está. Com dor, com sofrimento, com tristeza, rindo, sorrindo. Alegrei-me quando me disseram. Às vezes não estão alegres para ir na casa de Deus. E a Bíblia diz que o verdadeiro adorador adora a Deus na alegria e na tristeza, chorando muitas vezes. A gente tem que aprender a adorar a Deus chorando. Esses homens adoravam a Deus na dor. A palavra de Deus nos diz que Deus foi misericordioso com ele, apesar de tudo que aconteceu na vida dele. A Bíblia nos fala que, lá no texto sagrado, nos diz que Deus vai lhe dar um outro filho, chamado Salomão. E Deus vai abençoar Salomão. E muitas das coisas que Deus ia fazer na vida do rei Davi, ele passou a fazer na vida de Salomão. Até a própria construção do templo. Ele não pôde construir o templo. E a palavra de Deus nos diz que o seu filho Salomão ia construir. E o rei Davi reúne todo o povo depois que ele volta ao trono. E é feita uma grande oferta. Ele pega toda essa oferta, entrega para o seu filho, dá as últimas palavras e fecha a vida dele. E aí o filho dele vai construir o templo. Ele é perdoado, ele é restaurado, mas Deus trabalhou, hein? Deus quebrantou essa vida, gente. Deus faz uma obra na nossa vida. Quando o nosso coração é segundo o coração de Deus, ele vai errar, vai falhar, mas ele aceita, reconhece seu pecado, confessa seu pecado, busca restauração, aceita a disciplina de Deus, se submete à correção de Deus e continua uma vida de adoração mesmo no meio da dor e da aflição. É o coração segundo o coração de Deus, um coração pecador, mas adorador, verdadeiro adorador. Vamos fechar os nossos olhos e colocar o nosso coração na presença de Deus. Nosso coração não é perfeito não, gente. Deus conhece os nossos pecados, Deus conhece os nossos sentimentos. O que eu digo para a gente é assim, olha, exerça misericórdia. Exerça misericórdia. Porque o que a gente mais precisa nessa vida é da misericórdia de Deus. Há um coração quebrantado e contrito, a Bíblia diz, Deus não desprezará. Se Deus der oportunidade para você exercer misericórdia, exerça, porque nós vamos precisar da misericórdia de Deus. A Bíblia diz que a causa de não sermos consumidos é a única razão de a gente estar aqui, porque Deus é misericordioso. Vamos orar. Ó Pai amado, essa história chocante, dramática, mas ao mesmo tempo cheia de instrução para a nossa vida, nos mostra o